buscar com todo o meu coração, e além do véu te encontrar, face a face te ver, te tocar, te sentir e dizer tudo aquilo que eu tenho em mim. Vou te buscar com todo o meu coração, e além do véu te encontrar, face a face te ver, te tocar, te sentir e dizer tudo aquilo que eu tenho em mim. Hoje eu vou tocar no Senhor com minha fé, vou rasgar os céus com minha oração. Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir este nosso vídeo, né? Estamos iniciando mais um dia do nosso curso, A Cura pela Palavra. Aliás, estamos chegando ao fim do nosso curso. Eu diria que hoje é o penúltimo dia, né? No próximo sábado nós teremos o nosso último encontro. E ali nós iremos concluir este itinerário. Aliás, iremos concluir o itinerário não. Iremos concluir este curso que nós estamos fazendo de aprofundamento nesse texto, mas nós sabemos que este itinerário de cura interior, como nós aprendemos lá no início, ele é permanente, né? Ele continua até que nós tenhamos o nosso encontro com o Senhor, o amado de nossas vidas. E nós podemos tocar e encontrar o Senhor todos os dias através também da nossa oração, como diz aí a música, né, que nós estamos ouvindo. Essa música é a da Celina Borges, do CD Tudo Posso. Hoje eu vou tocar o Senhor. É lindíssima essa música. Sou muito grato a Deus por este caminho que nós estamos trilhando juntos. Estamos aí nessa etapa final, mas já estamos sentindo saudades. Iniciamos a partir desta semana as inscrições. Nós iremos começar a inscrição para o curso sobre vida de oração, né? Leve a sério a sua vida de oração, vai ser o tema. O tema é o título de um livro da Emir Nogueira, cofundadora da comunidade católica Shalom, e através desse livro nós iremos também aprofundar a importância da vida de oração. Claro que o curso ele não vai tratar somente do livro. A partir do livro nós teremos pistas de ação, e aí nós iremos tocar também de maneira muito especial o Catecismo da Igreja Católica, que tem uma parte sobre vida de oração fantástica, onde a gente aprofunda o significado na tradição da igreja da oração. Qual é a importância da oração nas nossas vidas, não é verdade? Bom, de antemão eu quero explicar uma coisa, você que está me assistindo agora na parte da manhã deste sábado, dia 1º de agosto. Estamos iniciando o mês vocacional, bendito seja Deus, não é verdade? Hoje, por uma razão de agenda e um conflito que nós tivemos aí de eventos e de agenda no Padre Cadu, né? A gente também não imaginava que talvez este curso fosse tão à frente, né? Nós estamos fazendo esta nossa aula, este nosso encontro gravado, não estamos ao vivo, né? Colocamos aí no nosso canal do YouTube como estreia para que você pudesse assistir no horário que nós estamos habituados a assistir, então você pode acompanhar até o final essa nossa colocação, mas também, como todos os outros encontros, você pode revisitar, ouvir, pode novamente assistir para aprofundar ainda mais o tema, mas por uma questão de agenda, né? A gente infelizmente não pôde ter este encontro ao vivo, mas no próximo sábado, dia 8 de agosto, último dia do encontro, aí sim, estaremos mais uma vez juntinhos, né, neste nosso encontro ao vivo através desta live.
E o tema do nosso encontro de hoje é um tema que nos ajuda a compreender como tudo aquilo que nós vivemos e estudamos no Antigo Testamento também afetou, se é que eu posso dizer assim, que afetou Jesus, né? Mas que também acabou tocando concretamente a vida de Jesus, né? A vida, o ministério de nosso Senhor, que acabou desembocando na cruz. E da cruz, Jesus gerou-nos para uma nova vida e depois ressuscitado, caminha conosco a partir desta ressurreição. Isso já é tema para o próximo encontro de conclusão, que é caminhar com Jesus ressuscitado. Meus irmãos, tudo aquilo que vivemos nesta vida não tem um outro propósito senão de nos fazer caminhar para que possamos caminhar com Jesus ressuscitado. Mas para chegar à ressurreição de Jesus, nós precisamos entender qual foi o roteiro doloroso que o Filho de Deus enfrentou, né? Enfrentou por cada um de nós. Nós da comunidade Shalom, os celibatários e também com isso, claro, os padres, trazemos conosco uma aliança, né? Assim, como uma aliança de compromisso com Deus. E nesta aliança nós temos o Cristo crucificado, né? Mostrando-nos que justamente o roteiro que nós vivemos e que nos prepara para anunciarmos a paz e a ressurreição, como vocação da comunidade Shalom, passa pela cruz. Me lembra a todos os instantes o roteiro de Jesus pela sua paixão dolorosa, que também se identifica com as nossas lutas diárias. E aí, entre aspas, com a nossa paixão. Não no sentido de paixão carnal, de impulso carnal, mas paixão no sentido de participarmos da paixão de Cristo. Quando nós, por exemplo, na teologia do sacramento da unção dos enfermos, vamos administrar o sacramento da unção dos enfermos aos doentes, é importante que nós, na nossa palestra, pregação, homilia, podemos dizer assim, a gente ajude ao enfermo a compreender que aquele momento que ele está vivendo, um momento da sua dor, da sua enfermidade, é sim também um momento oportuno daquela pessoa, daquele irmão, coparticipar da paixão de Cristo, das dores de Cristo, e oferecer aquela dor à humanidade. Oferecer aquela dor àqueles que precisam da graça de Deus, do amor misericordioso do Senhor. E por isso que nós estamos aqui. Mas eu quero começar este encontro de hoje com uma canção. Uma música também da Celina Borges, muito bonita, e essa música está no seu canal do YouTube, a gente não encontrou no Spotify, que fala um pouco, né, dessa nossa dor, dos nossos sofrimentos, dos nossos conflitos interiores. Vamos então invocar o Espírito Santo para que ele venha sobre nós na nossa oração, porque a gente acabou começando sem rezar, né? E depois vamos escutar esta música para ela nos introduzir no tema do nosso encontro de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então ouvir esta canção, que fala justamente sobre isso, né? Sobre as nossas lágrimas, as nossas dores. Enquanto isso, você pega a sua Bíblia, tá? E abre no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 26. Confio
palavra eu louvo, seguro estou. Na hora em que eu chamo, está a me ouvir. Recolhe minhas lágrimas no odre, escuta os meus gemidos, ó Deus. Em ti eu ponho a minha esperança, sei que nunca deixarás de me ouvir. Ainda vai doer um pouco, mas tudo logo vai passar. Eu sei que tudo passa, mas eterno é teu amar. Ó Deus, sinto-me agradecido, meus votos a ti farei. Por ti eu cumpro sacrifícios, cantar-te entre as nações. Recolhe minhas lágrimas no odre, escuta os meus gemidos, ó Deus. Em ti eu ponho a minha esperança, sei que nunca deixarás de me ouvir. Deus recolhe as nossas lágrimas num odre e escuta os nossos gemidos. Olha que música belíssima, né? Que fala justamente sobre isso, né? Diante da dor, do sofrimento, pelo encontro com a palavra de Deus, nós não temos uma outra coisa a fazer senão louvar ao Senhor, louvar a Deus, mesmo no sofrimento, mesmo diante das tribulações, porque Deus vem recolher as nossas lágrimas. Deus vem recolher as lágrimas dos seus filhos, como recolheu as lágrimas do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que nós vamos começar esta nossa reflexão com este texto do Evangelho escrito por São Mateus no capítulo 26, versículo 36. Abre aí na tua Bíblia, Mateus 26, versículo 36 seguintes. E nós vamos ler justamente o Evangelho em que fala que Jesus chorou, sofreu até suar sangue. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, vai lá, abre aí a tua Bíblia e vamos acompanhar juntos esse texto. Mateus capítulo 26, versículo 36. Muito bem. Você já abriu aí, né? Abriu? Amém ou misericórdia? Como dizem, né? Amém? Ótimo. Então vamos lá. Evangelho de São Mateus no capítulo 26, versículos de 36 a 46. Olha que texto magnífico, que nos mostra a humanidade de Jesus, que assume de forma muito concreta os nossos sofrimentos, as nossas dores. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou: meu pai, se possível,
passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora dormis e descansais? Chegou a hora, o Filho do Homem está por ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, o que vai me trair está chegando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que texto é este? Tão intenso. Se imagine nesta cena, seja uma testemunha desta cena narrada pelo Evangelho escrito por São Mateus. E vejam que coisa interessante. Jesus, ele escolhe 3 dos seus discípulos, amigos próximos, convida-os a estar com ele naquele lugar chamado Getsêmani, e começa a rezar. Nosso Senhor sabia que seria traído. Jesus sabia que estava passando por um momento de sofrimento intenso. Estava chegando a hora dele dar a vida por mim e por ti. E diante daquela situação, caiu com o rosto por terra e orou. O que eu acho mais importante aí nesse momento é que nosso Senhor nos dá um exemplo claro de que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais complexos, mais intensos, mais duros a vivermos, o que devemos buscar ou onde devemos buscar a Deus? No desespero? Não. Nas nossas angústias? Não. Nosso Senhor mostra que levou consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Nosso Senhor está angustiado. O Evangelho é muito claro. Jesus está passando por uma angústia mortal. Aliás, ele chega a dizer: minha alma está triste até a morte. Quantas vezes nós nos encontramos nesta mesma situação de Jesus? Estamos tristes até a morte e não sabemos o que fazer. Ou até sabemos, mas achamos que não adianta mais. Nós acabamos de cantar, né? Recolhe as minhas lágrimas num odre. Recolhe as minhas lágrimas, Senhor, na vasilha. Eu me debulho em lágrimas. Eu choro as minhas angústias. Nós sabemos o que devemos fazer, sim. Nós sabemos que o que deve ser feito é fazer aquilo que Jesus fez, é buscar ao Pai na oração, colocando o rosto por terra e orando sendo sincero. Jesus estava com medo. Olha, prestemos bastante atenção, sejamos como o Senhor. Se a nossa oração, meus irmãos, o roteiro doloroso da nossa vida for como o roteiro doloroso da vida de Jesus, olha, nós aprenderemos muito e seremos salvos. Sabe por quê? Porque Jesus não escondeu do Pai que estava triste. Jesus não escondeu do Pai que estava angustiado. Jesus não escondeu dos seus irmãos, que ainda tem isso. Às vezes a gente até fala para Deus, mas esconde das pessoas que estão ao nosso redor e que podem ser para nós um instrumento na nossa oração, né? Um instrumento de Deus, sendo intercessores em favor de nossas causas. Jesus não esconde.
Jesus vai e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, porque será muito difícil. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. A Beata Helena Guerra passou por momentos bem difíceis no itinerário também da sua vida, por exemplo, né? Ela pensou, inclusive, em desistir de fazer ali a fundação do que hoje nós teremos, que são as Oblatas do Espírito Santo, que lá no início foi fundado como Instituto Santa Zita. Ela, ainda na adolescência, na juventude, ainda mocinha, ela tinha uma irmã mais nova que ficou muito doente. E ela rezava incessantemente para que Deus curasse a sua irmã. Rezava com fé. Rezava cheia de piedade. Rezava cheia de angústia. Rezava com a alma triste até a morte. Mas, como diz os escritos, uma frase da Beata é: a oração confiante, ou seja, toda oração confiante, ela é seguida do abandono. O abandono, que é uma expressão da nossa confiança, da nossa total confiança, da nossa esperança em Deus. Senhor, nós te apresentamos todas as nossas causas, te apresentamos, Senhor, os nossos dilemas, a razão das nossas angústias. Mas, Senhor, tu sabes tudo. Sabes aquilo que pode aliviar a minha dor. Mas eu coloco tudo isto nas tuas mãos para que a tua vontade se cumpra. Tua vontade se cumpra. E se o Senhor quiser, como diz uma oração de Santa Teresinha, aliás, nós vamos concluir nossa reflexão de hoje com essa música, né? Eu tinha pensado uma outra canção, mas me lembrei desta, da irmã Kelly Patrícia, belíssima, né? Que é baseada nesta oração de Santa Teresinha. Ela diz: se me quiseres enviar sofrimento, dá-me forças, né? Dá-me forças para que eu possa continuar firme na minha fé. E olha, Jesus, ele nos mostrou justamente esse itinerário, né? Jesus voltou para os seus discípulos e encontrou aqueles que ele amava dormindo, os amigos, né? Pedro e os demais. Voltou de novo para a sua oração, não desistiu. Voltou de novo para os seus amigos e eles estavam dormindo. Orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Esse é o roteiro doloroso de Jesus, meus irmãos. Roteiro este que todos nós precisamos aprender a trilhar. Precisamos aprender a trilhar. Vejamos a cena. Nosso Senhor está num lugar, como disse o Evangelho, chamado Getsemane. O que é o Getsemane? É uma palavra que significa lagar do azeite. Não é o lugar, lagar. Lagar é o quê? É aquele lugar onde eram amassadas as azeitonas, né? Nós vamos, inclusive, ver o próprio padre... Oh, meu Deus! Padre Léo, né? Servo de Deus, explicando para nós um pouco sobre isso, né? Lagar do azeite era um pomar ajardinado aos pés do Monte das Oliveiras. E ainda hoje nós encontramos esse lugar. Alguns cientistas dizem que nós temos ali árvores com mais de 2.500 anos, ou seja, árvores que foram testemunhas ali daqueles momentos ímpares ocorridos na vida de Jesus. E nesse pedacinho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, esses 10 versículos do capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, narra para nós este momento que fala, que explicita para nós a humanidade de Jesus.
Jesus se retirou, chamou ali Tiago, João, Pedro, 3 amigos, 3 homens de sua confiança. É algo que Jesus tinha, era muito caro para Jesus, esses laços de amizade. Então, ele convidou os seus amigos mais próximos do grupo e os mesmos 3 apóstolos foram os convidados por Jesus, lembrando lá em Mateus 17, a subir com ele ao Monte Tabor. Eles foram testemunha também da transfiguração de Jesus. Então vocês vejam que eles têm ali um lugar de grande importância para Jesus na missão que eles deveriam desenvolver. E aí pensemos bem, 2 deles, pelo menos de maneira muito clara, Pedro, vamos lá, é aquele que vai assumir a igreja, né, como vigário de Cristo na terra. E João vai receber Maria em sua casa, por exemplo. Né? Vocês vejam que são irmãos que ele tinha ali uma grande confiança. E os verdadeiros amigos são aqueles com os quais podemos contar tanto no momento de glória, como também nos momentos de sofrimento e de dor. Então nosso Senhor quis contar com aqueles 3 amigos naquele momento que ele passaria por uma angústia tremenda. Um momento de grande angústia, um momento de grande dor que nosso Senhor teria que passar ali, conforme nós vamos ver no Evangelho, e porque ele chamou justamente aqueles 3 homens, aqueles 3 amigos. Nós também, é claro, temos ali verdadeiros amigos que são capazes às vezes de deixar tudo que estão fazendo para dar atenção ali à necessidade daquele com quem ele convive, ama, se relaciona de forma fraterna. Né? Os amigos são aqueles com os quais podemos contar tanto nos momentos de glória como também nos momentos de dor. E é interessante, vai dizer Padre Léo no livro, né? Perceber que normalmente os evangelistas eles não descrevem as reações emotivas de Jesus. Né? A gente não vai ver no Evangelho narrando muitas reações emotivas de Jesus. A não ser, por exemplo, quando o evangelista narra o momento em que Jesus chora a morte de Lázaro, por exemplo. Né? Ele chora a morte do seu amigo. Ou ainda nesse momento onde Jesus, na sua experiência do Getsemane, ele deixa claro para os seus amigos que estava triste. O evangelista Mateus fala da tristeza e da angústia de Jesus. Jesus chega para eles e diz: olha, minha alma está triste até a morte. Está triste até a morte. Eu estou sofrendo uma dor terrível no coração. Por isso que eu trouxe vocês aqui comigo, meus amigos. Jesus entrou em agonia e orava ainda com mais instância, com mais força, ao ponto, o evangelista Lucas, no evangelho paralelo a este que nós estamos ouvindo, que nós estamos meditando, escrito por Mateus, ele vai falar que nosso Senhor orou com tanta força que o seu suor tornou-se como que gotas de sangue a escorrer pela terra. Claro que nós vamos entender claramente o porquê que Lucas dá esses detalhes, porque afinal de contas Lucas ele era médico, né? Então ele observava, ele vai sempre nas suas narrações olhar esses detalhes, né? Esses detalhes que de alguma maneira estão vinculadas ali à sua função, né? À sua profissão, podemos dizer assim. É interessante porque essa terrível experiência de Jesus, vou voltar àquele tema do lagar, né? Foi escolhido, tem tudo a ver com o lugar que aquilo ali aconteceu. Né? Se ali era um lagar do azeite, ou seja, o lagar é o lugar onde se esmigalhavam as azeitonas para retirar até a última gota de óleo. Este era o lagar. Ali as azeitonas eram esmigalhadas
para que elas pudessem produzir até a última gota de óleo. E aí o Evangelho nos mostra esse sofrimento de Jesus, a gente vai entender que Jesus foi moído pelo pecado da humanidade. O que entristecia até a morte Jesus, não o fato de que ele morreria na cruz, o fato de saber que o que o levaria para a cruz eram os pecados da humanidade. O que moía Jesus até a última gota do seu sangue, nós vamos ver depois que do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água, foram os pecados da humanidade. Jesus foi moído pelo pecado da humanidade e nesse processo manifestou a necessidade de ter ao seu lado amigos com quem ele pudesse contar e que ele amava. Amigos que ele amava. Pois é, meus irmãos, que fantástico isso que nosso Senhor mostra para nós hoje. Jesus mostrou para nós algo que todos nós precisamos reconhecer que também precisamos. Jesus mostrou que precisaria de apoio e de consolo. Apoio e consolo. Quantas vezes nós buscamos aquele colo, aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa que é para nós uma expressão do amor de Deus na nossa vida, com quem nós podemos contar. Você certamente tem ali o seu amigo, a sua amiga, com quem você pode contar, que é para você consolo, que mostra para você a presença de Deus, a presença do Senhor. É claro que Jesus não quis se aproveitar da amizade, da gentileza, da delicadeza, da bondade deles. Por isso que num gesto de extrema delicadeza se afasta um pouco, talvez para não entristecer o coração dos seus amigos com a sua tristeza, né? E, é claro, existe sempre um limite ali tênue de proximidade e distância, porque há realidades tão profundas em nós que só Deus pode penetrar. O irmão, o amigo, a amiga que está ali para dizer: meu irmão, vai lá firme, se debulhe em lágrimas, porque até aqui eu vou. Daqui em diante, Deus é quem vai agir na sua vida. E o meu papel como amigo, como amiga, é rezar para que as brechas sejam reparadas. Reparadas. Jesus tem a companhia destes 3 amigos queridos, mas respeita o limite de cada um deles. Não quer dar a eles uma carga pesada, né? O que é importante entender nesse dia, meus irmãos, é que nosso Senhor, ao assumir a condição humana em tudo, menos o pecado, ele assumiu em si também as nossas limitações. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, mas Jesus é Deus. Sim, mas ele sofreu, e sofreu muito. Sofreu muito. Jesus assumiu para si as nossas angústias e limitações. Angústias e limitações vividas também por você, por mim, nos dias de hoje. Nosso Senhor diz: a minha alma está perturbada, mas o que direi? Pai, salva-me nesta hora. Mas é exatamente para isso que eu vim, para esta hora. Então eu vou assumir as angústias do coração do homem, vou assumir as limitações do coração do homem. Jesus não foi para a cruz como quem está simplesmente executando um papel escrito por um diretor teatral. Não, ele encarou, ele não encenou, ele assumiu, ele encarou a paixão, tirou proveito daquela paixão para salvar a humanidade. Ele caminha também na fé. Ele passa também pelas mesmas angústias que nós passamos. Ele passou pela tristeza até a morte. Mas ele não tinha dúvida de que o Pai o recompensaria com a ressurreição diante de todo o sacrifício de amor que ele deveria fazer por nós. Todo o sacrifício de amor. Meus irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida, né, no caminho que nós
todos devemos trilhar e devemos viver. Nós devemos seguir os passos do Mestre. Quem é verdadeiro cristão? Quem é batizado, quem crê em Jesus Cristo e que vive conforme os seus ensinamentos. Quem busca viver como Jesus viveu. E aí está o nosso grande desafio. Eu me lembro muito bem do texto dos Atos dos Apóstolos, que narra um momento em que Deus manda... Vamos aqui ver se encontramos aqui rapidamente o texto onde se fala sobre a experiência de Paulo. Paulo que vai perseguir a igreja. Ora, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, pede para que ele possa matar e ir até Damasco para perseguir os cristãos. O texto vai dizendo, no caminho para Damasco, Saulo caiu, né? E Deus fala para ele, Jesus fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo responde, quem és tu, Senhor? E a resposta é, eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Jesus identifica-se com os cristãos, porque, claro, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, né? Subido aos céus, já tinha derramado sobre a igreja o Espírito Santo. E olha que coisa interessante, a igreja está pregando o evangelho e a palavra diz, né, que Jesus fala para Paulo, Paulo, eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Então nosso Senhor diz, olha, você está perseguindo os cristãos? Então você está me perseguindo. E Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e não conseguia ver nada. Ele poderia fazer o que a gente geralmente faria. Começaria a se lamentar, agora sim que eu quero pegar estes cristãos, eu estou angustiado, eu não estou enxergando. E a palavra diz que em Damasco havia um discípulo de Jesus, de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão dizendo, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui. O Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua direita, chamada direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E aí o que a palavra diz? Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que ele recupere a vista. Saulo poderia estar reclamando, murmurando, desconjurando, querendo recuperar a vista para matar os cristãos. E ele tem uma visão e, ao mesmo tempo, Ananias, a quem o Senhor se comunicou, ouve do Senhor que ele deveria encontrar aquele homem que estava ali orando, rezando. Saulo, no momento de angústia e de dor, orou. Nós cantávamos, né, no início dessa nossa partilha, hoje eu vou tocar o Senhor com minha fé, vou rasgar o véu com a minha oração, né? Entrar céu adentro com a minha oração. Essa tem que ser a nossa postura, meus irmãos. Que nós possamos aprender isto hoje de Deus. O roteiro que nosso Senhor, o roteiro doloroso de Jesus, passa pelo reconhecimento da ação de Deus em suas vidas, em nossas vidas, e esse reconhecimento se dá pela oração, ao ponto de não nos esquivarmos da cruz, de não nos esquivarmos, não afastarmos o rosto da cruz, do itinerário vivido pelo próprio Jesus, pelo nosso Mestre. E assim nós vamos aprofundando cada vez mais. Jesus está nos ensinando um roteiro muito prático para os nossos piores momentos e mais dolorosos momentos da vida. Em primeiro lugar, o que nosso Senhor está nos ensinando? Que é preciso abrir o coração diante de Deus. É preciso abrir o coração diante de Deus. Se você não parar diante do Senhor, quantas vezes for preciso, e abrir o coração diante de Deus, falando-lhe até mesmo dos desejos mais cotidianos, revelando-lhe as suas angústias mais profundas, os medos, as inseguranças, você não vai entrar no itinerário doloroso de Jesus.
para se realizar a cura interior, a cura por esta palavra, nós precisamos também, além de nos derramarmos, de nos abrirmos de coração diante de Deus, precisamos também de pessoas que orem conosco. É preciso que sejam pessoas em quem podemos confiar os segredos mais doloridos do coração, da alma. Não é verdade? Então, procure pedir a Deus a graça, né, de te mostrar a pessoa certa, né, com quem você pode partilhar, em quem você pode confiar, para que você possa partilhar e dizer: meu irmão, minha irmã, reze por mim. Reze por mim. Eu preciso da tua oração. Eu preciso da tua oração. Eu preciso da tua intercessão. Um dos grandes males do homem moderno, diz Padre Léo, inclusive, é viver somente na superficialidade, especialmente no tocante aos seus relacionamentos. Não tenha medo de buscar amizades sadias que te ajudem pela oração, né? Pela oração, a realmente criar este contexto, né? Esse contexto de amizade, de fraternidade, né? Para que você aprofunde as suas relações, né? Aprofunde. Existe um livro, Padre Léo cita este livro, de Saint-Exupéry, que é o escritor também de O Pequeno Príncipe. Ele tem um livro chamado Terra dos Homens. Ele nos ensina o seguinte: não há como substituir um velho companheiro. Nada vale o tesouro de tantas recordações comuns, de tantos momentos difíceis vividos juntos, tantas desavenças e reconciliações, tantas emoções compartilhadas. Não se reconstroem essas amizades. É inútil plantar um carvalho na esperança de poder em breve se abrigar sobre a sua sombra. Porque uma verdadeira amizade, ela se constrói ao longo do tempo, né? Não adianta eu pensar que eu vou plantar hoje um carvalho e daqui a pouquinho eu já estarei me abrigando à sua sombra. E no Pequeno Príncipe ele vai dizer assim: as pessoas não têm mais tempo de conhecer nada. Compram tudo pronto nas lojas. Mas não existem lojas de amigos. Elas não têm mais amigos. Essas pessoas que ficam, às vezes, querendo comprar amigos prontos, não têm mais amigos, né? Não existe isso. Nós precisamos ter tempo para conhecer pessoas que nos ajudam a justamente ter um coração unido ao dele. Os santos tinham grandes amigos espirituais. Se você estudar a vida dos santos, você vai encontrar, por exemplo, se você pega as obras completas de Santa Teresinha do Menino Jesus, as cartas que ela escrevia para os seus amigos espirituais são belíssimas, rasgando a alma. Santa Teresa de Jesus, que era muito amiga de São João da Cruz, São Francisco, profundo amigo de Santa Clara, e tantos outros santos. Hoje nós celebramos, aliás, hoje não, ontem, né? Na sexta-feira, nós celebrávamos Santo Inácio de Loyola, não é verdade? Santo Inácio, ele era alguém que, primeiro ele fez a sua experiência numa guerra em que os franceses estavam em Pamplona, ali ele se feriu e foi levado para o hospital, e lendo a vida de Cristo, ele se converteu, depois vai estudar, e ele conhece, depois também se torna um grande amigo de São Francisco Xavier, por exemplo, né? E ali cria-se essa amizade espiritual que intensifica-se pela vida missionária, né? Então, nós precisamos alojar o nosso coração, primeiro, nesta amizade com Deus. E desta amizade com Deus, Deus dá para nós também a força para caminharmos, né, nesse roteiro de cruz. Padre Léo, ele deu um testemunho muito claro para nós com isso, quando nas suas últimas pregações, na última pregação pública, né, quando ele fala sobre buscar as coisas do alto, né, já com a tua doença, o câncer já violentamente
consumindo o seu corpo, né? Como é que se fala, gente? As sequelas, né, do câncer já visíveis, né? E ele ali firme, né? Firme. Não querendo a aprovação dos homens, mas vivendo a sua cruz. Porque só assim ele poderia, enfim, trilhar um novo caminho com o Cristo ressuscitado. A gente conclui, então, com essa canção, né? Uma canção belíssima da irmã Kelly Patrícia. Na verdade, é um poema de um texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, me parece, ou a Beata Elizabeth da Trindade, eu não me lembro bem. Mas vamos lá. E a gente termina aqui, a gente se encontra com a graça de Deus na próxima semana, né? Próximo sábado, dia 8 de agosto, para concluirmos o curso de cura pela palavra, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, quero botar logo aqui a música, cadê? Para a gente concluir. Deixa eu conectar aqui novamente a caixa de som para que o áudio fique melhor para vocês. Espera aí só um minutinho. Ave Maria, vamos lá. Vou começar tudo de novo aqui, porque vocês perderam o início da música. Tá bom? Deus abençoe. Olha que música lindíssima. Ela está no nosso Spotify, playlist Tempo do Espírito. Cumpra-se em mim, Senhor, vossa vontade de todos os modos e maneiras. Se vós, Senhor Deus, quiserdes, se me quiserdes enviar sofrimento, dá-me forças para suportar. E venham aqui estou, não afastarei o rosto, oh meu Deus, dá-me somente coragem e disponde de mim, de minha vontade, como de coisa vossa, Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os links das músicas que nós colocamos para tocar aqui hoje, tá bom? Também links do YouTube, para você depois acessar e rezar também, tá bom? Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.